Tudo bem? Eu sou o Paulo Márcio, analista de tecnologia da informação, engenheiro de software e especialista em dados. Bem-vindo ao módulo de arquitetura moderna de dados. Olá, nessa nossa análise de hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, sabe? Para entender como é que os sistemas de dados saíram daquela rigidez toda e chegaram nessas arquiteturas super flexíveis e unificadas que a gente vê por aí. Bora lá? Pensa bem nessa pergunta. Parece simples, né? Mas foi exatamente ela que deu o pontapé inicial para uma revolução gigantesca na maneira como a gente lida com dados. Ok, então para a gente começar a entender essa história, vamos primeiro olhar para o problema que começou tudo, né? As limitações dos data warehouse tradicionais, aqueles mais antigos. E aí que surge a primeira grande inovação, o Data Lake. Isso aqui mudou completamente as regras do jogo. A ideia era poder guardar qualquer tipo de dado. A lógica é genial e bem simples, na verdade. Primeiro a gente guarda tudo e só depois se preocupa em como usar essa informação. Tá, mas como é que o Data Lake consegue fazer isso? De onde vem toda essa flexibilidade? Olha, a grande sacada está numa inversão de letrinhas aqui. A gente sai do ETL e vai para o ELT. No modelo antigo, o ETL, primeiro a gente transformava os dados para depois carregar. Era um processo mais lento. Agora, no Data Lake, a gente faz o contrário, o ELT. Primeiro carrega tudo do jeito que veio, os dados brutos mesmo, e a transformação acontece lá dentro, usando todo o poder de processamento do lago. O resultado? Muito mais velocidade e flexibilidade. Isso nos leva para outro conceito-chave, o Schema on Read. É o que dá uma agilidade incrível para os times de dados. Pensa assim, em vez de ter que encaixar os dados numa caixinha com formato fixo antes mesmo de guardar, agora a gente joga tudo lá dentro e só define a forma ou a estrutura na hora que vai usar, na hora da consulta. Isso é libertador. As equipes não precisam mais ficar adivinhando como os dados vão ser usados lá na frente. Então, no final das contas, todas essas mudanças técnicas se traduzem em vantagens estratégicas enormes. A gente está falando de custo muito menor, uma flexibilidade absurda para projetos de machine learning e, claro, a criação de uma fonte única da verdade, um lugar só para todo mundo buscar informação. Mas claro, nem tudo são flores. Essa liberdade toda veio com um risco bem grande, na verdade. Um problema que podia simplesmente botar tudo a perder. É aqui que a gente entra no território do perigo. Sem uma boa governança, sem organização, aquele data lake limpinho e cristalino vira um pântano de dados, um data swamp. E, sério, um pântano de dados é um lugar caótico, escuro e basicamente inútil. E como a gente sabe que está num pântano? É fácil de ver. Os dados não têm contexto, ninguém sabe de onde vieram, quem é o dono, não tem rastreabilidade. E isso não é só bagunça, não. É um gargalo gigantesco que simplesmente acaba com a produtividade e pode paralisar as equipes de dados. Beleza, então a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que a gente pega todo o poder do Data Lake sem acabar atolado nesse pântano? Bom, vamos ver a solução que surgiu para isso. A resposta veio na forma da arquitetura Medallion, que hoje é basicamente o padrão do mercado. Ela é genial porque organiza os dados em 3 camadas, 3 níveis de qualidade. Primeiro, a camada bronze, que é a cópia fiel dos dados brutos, sem mexer em nada. Depois, a prata, onde esses dados são limpos, padronizados, enriquecidos, já ficam bem melhores. E por último, a camada ouro, onde os dados já estão agregados, modelados e prontinhos para o pessoal de negócio usar. Só que ter essas camadas todas organizadinhas não adianta nada se não tiver algo para conectar tudo. Se o Data Lake é o corpo, ele ainda precisa de um cérebro. E esse cérebro tem nome, é o catálogo de dados, o Data Catalog. É ele que armazena os metadados, ou seja, os dados sobre os dados. Ele permite que as pessoas encontrem o que precisam, mapeia toda a linhagem da informação, desde a camada bronze até a ouro. No fim do dia, é o Data Catalog que traz governança e confiança para o sistema todo. E com tudo isso, a gente finalmente chega na fase mais recente dessa evolução. É aqui que o melhor dos dois mundos, o antigo e o novo, finalmente se encontram. Eis que surge o Data Lakehouse. O nome já diz tudo, né? É a união do Data Lake com o Data Warehouse. Ele resolve aquele dilema fundamental entre estrutura e flexibilidade. Basicamente, ele pega toda a confiabilidade e as funcionalidades de gerenciamento de um warehouse e aplica diretamente em cima do armazenamento barato e flexível de um data lake. Fica bem claro, né? O Lakehouse acaba com a necessidade de ter sistemas separados. Ele consegue entregar a alta confiabilidade de um warehouse, mas mantendo a capacidade de lidar com todos os tipos de dados e o baixo custo de um lake.
O resultado é uma plataforma unificada que serve para tudo, de business intelligence e relatórios até machine learning e IA. E vale dizer que essa mágica toda só acontece por causa de tecnologias open source fantásticas, como Delta Lake, Apache Iceberg e Root. Foram elas que trouxeram essas capacidades transacionais que antes eram exclusivas dos warehouses para o mundo dos data lakes. Então, a jornada foi longa. A gente saiu de sistemas rígidos e isolados e chegou numa base de dados unificada e poderosa. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta no ar. Agora que a arquitetura de dados está unificada, qual será a próxima fronteira? O que vem depois?